Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos começando mais uma reunião do Fixa, tá? A gente está aqui com a presença da escritora Lindevânia Martins, maranhense. Ela veio aqui falar para a gente um pouco sobre a escrita dela, sobre as produções dela. E, bom, eu queria dizer que não é qualquer escritora, tá? A gente está com uma escritora premiada, né? Então, ela tem o prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria de conto, não é, Lindevânia? E também tem prêmio, assim, pela reunião de textos, né, na Literatura Fantástica também. E, bom, ela tem uma atuação aí interessante, uma formação graduada em Direito, mestre em Cultura e Sociedade, mestre também em Direito Constitucional, não é isso? Deixa eu ver se eu fiz minha pesquisa direito, hein? E atuou como delegada de polícia, né? Atualmente é defensora pública também, com foco na defesa da mulher e da população LGBTQIAPN+. E, bom, ela foi extremamente já reconhecida e a gente tem a honra de receber aqui esta mulher para falar conosco sobre sua escrita, sobre sua produção. E eu quero só fechar meu microfone e ouvi-la. Teremos esse momento com essa escritora maravilhosa, tá? Ela também quer nos ouvir. Ela falou aqui nos bastidores que quer saber quais foram as percepções da gente enquanto a gente lia. E, assim, tem muita coisa, né, que eu tenho certeza que vocês têm a perguntar. Então, prepara a perguntinha de vocês, prepara o relato de vocês, que eu tenho certeza que essa maravilhosa quer ouvir também. Afinal de contas, né, o leitor também é esse produtor de um outro texto, de sentidos, né? E, bom, eu queria agora fechar meu microfone e passar essa voz, assim, esse momento para Devânia dizer que é uma honra, novamente, repito, te receber aqui. Então, assim, seja muito bem-vinda, tá? A poeta, eu ia falar professora, né? Mas quem não? Hoje a gente vai ter uma aula com ela aqui, eu tenho certeza. Vou fechar aqui meu microfone, viu? E agora é tudo seu, você está na cena agora. Boa noite a todas, todos e todes. Eu fui defensora da mulher e população LGBT por quase 10 anos, então eu me acostumei a saudar as pessoas, né, usando todos esses designativos, né, e para a gente é muito importante a gente usar essas palavras para poder reconhecer as identidades, né. E para mim é uma alegria imensa estar com vocês esse começo de noite. Eu gostaria muito que fosse uma conversa, porque eu também quero muito ouvir vocês. Estou muito curiosa para saber como é que os textos foram recebidos por vocês. Obrigada, Tassiene, pelo acolhimento, Caleb, Lorena, que eu não sei se conseguiu entrar, nós conversamos muito antes, né? E eu acho que eu posso começar aqui os slides, eu vou sair aqui dessa tela. Estou aqui no primeiro slide, que se chama Para Romper a Camisa de Força da Realidade, Escritura e Imaginação. Usei esse título meio longo, né? Eu começo essa apresentação falando um pouquinho de mim, né? Falando sobre quem eu sou, de um outro ponto de vista, de outra perspectiva. Eu sou uma pessoa apaixonada por ideias, né? Eu fui ex-delegada de polícia e eu vou falar um pouquinho dessa minha... desses meus caminhos no direito, porque eles se relacionam muito com a minha escrita, né? Então, eu fui ex-delegada de polícia e o meu primeiro caso como delegada de polícia, muito jovem ainda, foi feminicídio, né? Quando não tinha nem esse nome. Então, tive um atravessamento muito grande na minha carreira jurídica no que se refere à violência contra a mulher. Depois fui defensora pública, onde eu estou até hoje. Meu primeiro caso na defensoria pública, eu atuava no criminal, também foi um caso também de duplo feminicídio, né? Também quando não tinha esse nome ainda, né? Também tem esse percurso na literatura que começou muito cedo, muito jovem, antes mesmo de eu estar atuando na carreira jurídica ou de eu pensar numa formação profissional. Eu queria fazer letras, na verdade, né? Eu lembro que eu cheguei a falar com meus professores, eu queria fazer letras porque eu quero escrever, né? E hoje em dia eu sou poeta, escritora, também estou na academia, sou pesquisadora e estou fazendo doutorado em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou trabalhando as complexidades do corpo para o direito. Também gosto de dizer que eu sou mulher e essa minha identidade de mulher é uma coisa
que perpassa muito os meus textos. Eu acho que o modo como eu estruturo as minhas narrativas, elas estão ligadas a essa minha orientação de gênero, né? E o modo como eu percebo e percebi a minha caminhada no mundo. Sou uma mulher afrodescendente também, eu gosto de mencionar isso. Isso também, essas perspectivas interseccionais me constituem. Sou maranhense, periférica, porque eu sou, além de estarmos no Maranhão, na periferia do país, a gente pensar nessa relação sul com Nordeste, Norte-Nordeste, né? Eu também nasci no interior do Maranhão, numa outra relação de periferia, que é do interior com a capital, né? E a minha família paterna e materna, elas são oriundas do interior do interior. Elas são da zona rural de Pinheiro. Então, vários territórios periféricos que me atravessam. Tive um trabalho com o direito das mulheres, população LGBTQIA+, por quase 10 anos, e eu deixei essa atuação ter mais ou menos um pouco mais de um ano. Eu atualmente atuo só com tribunais superiores, né? Aqui em São Luís, eu fui mediadora de leitura com um grupo de amigas, né? A gente atua aqui no Lia Mulheres São Luís, e a gente só lia mulheres, nós lemos várias mulheres que a gente admira e admirava, como Virginia Woolf, Maria Firmina dos Reis, e sempre fui, desde criança, uma viciada em livros, né? Eu acho que a minha entrada na literatura e esse meu me revelar como escritora, ele é oriundo especificamente dessa minha relação anterior com os livros, né? De ser uma menina que lia muito, que lia de tudo, cujo principal, digamos, divertimento na infância ainda estava ligado aos livros, né? Na adolescência também tinha uma relação muito, muito forte com a leitura, com a literatura. E me parece que era um percurso muito natural, né? A partir dessa relação tão íntima com os livros, que eu viesse a escrever. Então, como eu mencionei, a ideia é que a gente faça uma conversa, né? E quando eu falei de romper a camisa de força da realidade, eu estou partilhando um processo, é o que chamam de work in progress. Eu tenho pensado muito sobre isso, tanto quando eu escrevo, mas também no direito, também no meu trabalho acadêmico. Então, é um conjunto de reflexões que ainda estão em andamento, que não estão fechados, que talvez não estejam ainda amadurecidos o suficiente, né? E, com certeza, estar com vocês aqui hoje vai também me dar vários insights, né? Eu tenho 6 livros solos publicados. Nesse percurso, eu ganhei alguns prêmios, né? E eu gosto de mencionar para explicar como é que essa história das premiações, de mandar trabalhos para concursos literários, como é que isso chegou para mim, por que isso foi importante para mim, né? Como eu disse, eu comecei a escrever muito cedo, e essa escrita era uma escrita que nunca foi pensada para estar no espaço público, era uma escrita de solidão e uma escrita de isolamento, né? Eu acredito que escrever era o meu modo, e continua sendo o meu modo, de refletir sobre o mundo, de refletir sobre as coisas que me inquietam, de pensar sobre mim, meu corpo, sobre o entorno, pensar o mundo de uma perspectiva mais ampla. E exatamente por isso que nesse meu começo de escrita, né, eu estava muito amarrada, digamos, à realidade, muito amarrada ao mundo concreto, né? Então, me preocupava muito, assim, mas isso aqui é de acordo com a forma como o mundo é, mas isso aqui tem que ser desse jeito, porque é assim que acontece, né? E aí, gradualmente, eu percebi que e isso não foi um movimento consciente, né? Eu estava fazendo uma transição desse real para o insólito ou para o fantástico. Já existia, desde meus primeiros textos, já elementos, né, digamos, que estavam assim fugindo já dessa perspectiva, né, de estar muito fixado a uma realidade. E aí, nessa transição para uma escrita que vai estar entrando no insólito, no fantástico, eu percebi o quanto que era libertador eu poder
tá criando esses mundos e tá escrevendo esse tipo de ficção, que para mim era como se eu tivesse rompendo essa camisa de força que me prendia à realidade, né? E eu pensava muito nisso, sobre o seguinte aspecto: se quando a gente escreve, para mim escrever é o meu momento de liberdade, que é onde de fato eu posso experimentar as possibilidades de ser livre no mundo, né? Então, se eu posso escrever, ou se eu posso criar um mundo que eu quiser, estabelecer o que eu quiser, né? Por que eu vou estar me limitando pela realidade, né? Utilizar essa realidade como um elemento de limite ou de fronteira para o meu pensamento e para a minha imaginação, né? Eu vou abordar isso de um modo mais, digamos, detalhado mais na frente, né? E esse meu vício em livros, nesse meu vício em livros, eu tinha um interesse muito grande por ficção científica, por coisas estranhas, por revistas sobre ufologia. E aí eu explico, tem uma relação também com a minha biografia, com a minha história, né? Então, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu fui morar, meu pai trabalhava numa empresa que construía barragens, né? E nós fomos morar num acampamento que ficava no meio da floresta amazônica. Era um acampamento temporário, né? E as pessoas diziam que esse espaço, que esse lugar, ele era visitado por seres alienígenas, né? Então, com 11 anos, eu gostava de sair à noite, quando não tinha ninguém na rua, porque eu queria encontrar uma nave espacial, encontrar uma alienígena, né? Eu queria saber como é que era ser abduzida, né? E eu comecei a procurar as revistas sobre ufologia, eu queria saber se de fato tinha registro ali de ETs lá na região onde eu morava, e eu queria ser abduzida, assim, coisa de criança, né? Porque se as histórias que contavam de abdução era de órgãos sendo retirados, a gente sendo morta, enfim. E aí, conforme eu ia crescendo, amadurecendo e continuando essa leitura, muito empolgada pela literatura, especialmente por essa ficção científica e por outros tipos de ficção que trabalham com realismo fantástico, com insólito, né? Eu comecei a me perguntar sobre as diferenças das narrativas oriundas de homens e de mulheres, especialmente na ficção científica, né? E tinha essa história de que as mulheres faziam uma ficção soft e que os homens faziam uma ficção hard, né? Que era aqueles elementos mais, né, disruptivos, né, com grandes invenções, com maquinismos, e as mulheres faziam uma ficção diferente, né? E aí duas das mulheres da ficção científica, né, que eu gostava e gosto muito de ler, são a Ursula K. Le Guin e a Octavia Butler. E eu comparava muito o modo como elas escreviam com o modo como os homens escreviam, porque geralmente os homens que eu li, eles criavam esses mundos muito fantásticos, muito diferentes do nosso mundo, por conta das invenções tecnológicas, né? Mas a estrutura desse mundo permanecia a mesma, não havia grandes rupturas de fato, né? Já em Ursula K. Le Guin e Octavia Butler, você não tinha essas máquinas que tinham na ficção dos homens, mas a Ursula K. Le Guin, por exemplo, ela criava esse mundo com uma estrutura de poder totalmente diferente da nossa, né? E as obras que até hoje eu amo dela são Os Despossuídos e a mão esquerda da escuridão, né? E também percebia que nesses textos de homens, essa violência contra a mulher, que sempre chamou minha atenção desde criança, especialmente por conta das relações internas, por exemplo, na minha casa, após o almoço, eu e minha mãe, a gente tinha que lavar louça e meu irmão ia brincar na rua, né? Mãe, mas por que eu tenho que lavar louça? E meu irmão vai brincar na rua jogar bola. Ela dizia, porque ela é homem, né? Então, a Lê já ficava revoltada por conta dessa diferença de gênero, né? Então, eu percebia que a violência contra a mulher, geralmente ela era naturalizada nos textos canônicos de autoria masculina. E aí eu lembro que de uma frase da Rita Segato, em que ela fala que os homens demonstram seu poder através dos corpos das mulheres, né? Então, para mim, quando eu comecei a escrever, mesmo sem a intenção de publicizar esses escritos, sem a intenção de que se tornasse público, que virasse livro,
que estivesse nesse espaço de discurso público. De fato, eu queria construir narrativas, né, que não reproduzissem essas estruturas que me inquietavam, que me incomodavam, que me perturbavam, né? Eu queria poder pensar que o mundo poderia ser diferente. Como é que eu poderia, a partir da minha escrita, estar trabalhando, né, essas perspectivas, né? E eu penso que a literatura, e aí eu fiz esse vínculo, né, com literatura e imaginação para falar aqui com vocês aqui, essa imaginação que a gente está experimentando, experienciando e que a gente está trabalhando dentro desse texto literário, ela amplia não só o nosso possível, porque no começo, para mim, era ampliação dos meus mundos, né? Como é que eu me poderia pensar em mim caminhando em outros mundos que não fosse esse meu mundo que eu achava que me sufocava, né? Então, essa imaginação, ela amplia o possível, amplia as utopias, porque faz compreender que outras realidades, né, que outros mundos são possíveis, né? Então, para mim, funcionou muito como exercício de senso crítico, de potencial reflexivo, e eu buscava muito compreender essas estruturas, né? Porque eu queria conseguir ter um olhar emancipado, né? Que não fosse um olhar de reprodução, né? Que conseguisse projetar outras realidades, que conseguisse pensar isso de que o mundo que a gente vivencia é apenas um mundo, apenas uma realidade entre as possíveis, né? E aí eu penso muito numa frase que vem de estudos de autoras norte-americanas que elas fazem uma alusão ao modo como isso aqui é especialmente falado dentro das HQs, né? Dos quadrinhos, né? Que elas dizem que elas falam da Uma in the Fridge, que elas fazem referência a um personagem que é o Lanterna Verde, né? Que é o super-herói. E ele um dia ele encontra a namorada dele assassinada e ela está morta, picotada dentro de uma geladeira. E ele fica revoltadíssimo, né? E vai atrás de quem que fez aquilo contra ela, né? E aí que essas teóricas vão dizer, essas quadrinistas vão falar, que as mulheres, normalmente, nas ficções masculinas, elas são essa mulher da geladeira, né? Porque essa violência contra a mulher, ela é narrada porque ela vai permitir as ações heróicas dos homens. Então, a violência contra a mulher ela vai servir para deflagrar a ação masculina, essa demonstração de heroísmo, né, e de virilidade masculina, mas para as mulheres não serve de nada, né? Então tem um uso instrumental aí dessa violência para poder mostrar essa força masculina, né? E era isso que isso me incomodava muito, né? E eu queria muito não conseguir reproduzir esses padrões, né? Como é que eu poderia experimentar me mover de um lugar comum, né? Porque essa minha escrita e essa minha literatura, especialmente inicial, e esse meu processo, eu quero muito falar sobre isso, de dizer que esse meu processo, porque quando eu estou falando e contando para vocês essas coisas, eu não quero dizer que todos têm que fazer isso, né? Ou, enfim, sugerir algo assim. Esse foi o meu processo, foi meu modo de estar lidando com essas questões, né? Escrever ficção teve muito para mim nesse começo de infância, de adolescência, estava muito ligada a um jogo, muito ligado ao lúdico, muito ligado ao prazer de estar construindo outras realidades, de estar, de alguma forma, escapando desse meu lugar tão limitado da minha realidade, né? Havia também esse desafio também de como é que eu posso pensar outras realidades ou pensar outras possibilidades, como é que eu posso pensar em mim enquanto mulher, né? Não reproduzindo, por exemplo, algo que a minha mãe achava correto, por exemplo, eu ficar lavando louça e meu irmão ia jogar bola, né? Então tinha isso de recomposição,
de recompor esse jogo de força, que não é só de gênero, mas racial e também de classe, porque eu venho de uma família muito pobre, do interior do Maranhão, periférica, né? Tinha esse desejo também, e eu via tudo isso muito expresso no modo como eu escrevia, né? De conseguir afirmar a minha identidade no mundo. Havia também um sentimento de inadaptação, especialmente porque eu gostava mais de ficar em casa escrevendo do que de sair com os meus amigos adolescentes, então eu me sentia meio estranha. Eu falei, caramba, mas não está todo mundo ali na baladinha, não está todo mundo ali, eu fico aqui, caramba, eu devo ser muito estranha, né? Talvez isso já fosse um traço de uma certa rebeldia. Não sei como que a gente pode, né, tá pensando sobre isso. E eu tinha também digamos, me coloquei também como um objetivo de não usar o amor para reforçar os valores de uma sociedade patriarcal, né? Então, eu lembro que a gente tinha muitos romances, a minha mãe lia muitos romances, né? E mostrava que eram das mulheres que esperavam ser salvas pelo amor, né? E eu tinha algumas desconfianças sobre essas narrativas, porque, para mim, elas colocavam para uma garota como eu era, para uma menina como eu era, né? Que um dos poucos destinos de uma mulher, e a gente tem que lembrar que eu era uma mulher do interior do Maranhão, periférica, pobre, com poucas perspectivas. A minha família, ninguém até então tinha entrado numa universidade, os meus avós eram analfabetos, o meu pai estudou no EJA, que é uma educação já de adultos, né? Minha mãe acabou o segundo grau depois que eu tinha nascido, né? Então, eu tinha muito receio, porque em muitos espaços da minha família, a expectativa de uma menina, de uma mulher, né, para a vida dela, que ela fosse salva por um homem e se casasse. E eu não queria me casar. E como é que eu ia conseguir bancar os meus desejos, né, dentro dessa realidade, né? E mais, como é que eu podia pensar nessa escrita que não reforçasse estereótipos, não reforçasse esses lugares comuns, entre eles esse incentivo à rivalidade feminina, quem é mais bonita, quem é que será escolhida, né? Essa competição por beleza e amor, né? E não pensar em ser salva como fonte de estabilidade emocional ou de estabilidade financeira. Então, para mim, era muito importante estudar, entrar numa universidade, conseguir ter uma profissão e uma vida autônoma. Eu acho que nesse meu percurso profissional e na educação, esse meu amor pela leitura ele foi muito importante, porque não era um sacrifício para mim estudar. Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Eu acho que o primeiro que entra, ele abre portas para os que vêm depois, para os outros, né? E depois que eu entrei, minha irmã também entrou, que era mais jovem do que eu, os meus primos também. E aí, mais tarde, né, eu começo a pensar se o que eu escrevo tem, de fato, algum valor estético, se isso pode ser literatura, se isso pode, de repente, se tornar um livro. Eu percebo que eu começo a sentir necessidade de que essa minha expressão ela pudesse estar lançada no mundo. Eu tenho pensado muito nisso, assim, tá? Mas por que de repente, eu saio de um espaço de escrita da solidão e passo por um espaço de escrita da comunhão, né? E eu penso muito também de que isso se deve ao amadurecimento, né? E da percepção de que a gente, de fato, não faz nada no mundo sozinho, né? A gente só pode, de fato, construir esses mundos possíveis quando a gente está em coletivo, né? Quando a gente está, de fato, junto com o outro, né? Então, eu queria muito que essa minha escrita ela não mostrasse mulheres aprisionadas em narrativas masculinas, que essas mulheres pudessem ser vistas como indivíduos autônomos, porque eu queria ser um indivíduo autônomo também. Então,
essa escrita também me ajudava a me construir como um ser humano autônomo no mundo, né? E me ajudava a pensar nos meus desejos e os meus anseios também como artista. Tem um cachorro aqui latindo, gente. Vocês ouvirem uns latidos, é o Mickey, meu shih tzu de 12 anos. E aí, nessa minha aproximação com o estranho, com o insólito, eu vou buscar pegar um Mickey aqui, porque ele vai querer subir no meu colo, só um instante. Pronto, agora ele vai ficar mais calmo, né? A mãe de eu peixe. acredito que esse estranho, que esse insólito, eles permitem que a gente consiga pensar ou se aproximar melhor de realidades complexas, né? Acho que permite fusão de contrários, né? Sobre os quais o pensamento tradicional, ou a lógica tradicional, o pensamento lógico, eles não dão conta. E, para mim, tudo isso também era um exercício de liberdade, um exercício de imaginação. Pensar outros corpos, pensar outras mentes, né? E pensar essas outras perspectivas. Eu queria só falar um pouquinho do conto que dá nome ao livro, Três Desejos Falar. Eu nem mostrei os meus livros todos aqui para vocês, né? Porque a Teresa, desse conto que dá nome ao livro, ela é uma égua, né? Então, esse personagem, ele foi a síntese de várias subalternidades, né? Então, eu pensei nesse personagem como sendo essa síntese que está pensando na oposição entre um animal no mundo de humanos, mas também uma fêmea no mundo de machos, ou um corpo trabalhador, no que se refere às pessoas que estão explorando o seu trabalho, né? E eu pensei que, para dar conta de tantas coisas que eu queria pensar e refletir nesse texto, não poderia partir de um corpo tradicional, de um corpo como o nosso. Teria que ser esse corpo fantástico de uma égua que não só fala, mas que discursa e que está em contato com outros corpos semelhantes ao dela. Eu vou só fazer um parênteses para mostrar para vocês o meu primeiro livro, que é Anônimos. Ele ganhou um concurso literário artístico lá de São Luís, que é um concurso bem famoso aqui em São Luís, em começo dos anos 2000. Eu fiquei mais ou menos 10 anos sem publicar, porque eu pensava muito se de fato o que eu tinha que fazer era de fato literatura. Eu quero pensar sobre o mundo, assim, será que eu não posso fazer isso de outros modos? Será que esse é o melhor modo que eu posso construir respostas para as minhas perguntas, respostas para os meus anseios? E aí eu percebi depois, né, mais ou menos 15 anos depois, o quanto que me fazia falta estar escrevendo, que havia uma saúde muito grande nesse lugar da construção de mundos, da partilha dessa escrita. E aí eu publiquei esse livro chamado Zona de Desconforto, que é um livro que ele é muito calcado, como eu falei, nessa realidade concreta, e eu precisava disso para poder, digamos, exorcizar alguns fantasmas, mas tudo isso aqui é ficção. Depois eu publiquei esse livro chamado Longe de Mim, que é um conto que ganhou um concurso em 2006 também. Em seguida, o quarto livro, um livro de poemas chamado Fora dos Trilhos, e esse Fora dos Trilhos ele pensa muito no corpo da mulher, dessa mulher que se recusa, né, a seguir esse caminho que foi estabelecido para ela. Depois vem A Moça da Limpeza, que é quando eu entro mesmo nesse terreno do fantástico, do insólito. E, por fim, o último livro, que ganhou o prêmio CEP, que foi publicado em 2022 e foi lançado na Bienal de São Paulo, que é Teresa, Decide Falar, que está esgotado, não tem mais livro físico para vender, infelizmente, mas ainda tem livro digital na Amazon, né? Então, em toda essa minha trajetória de escrita, em todo o meu processo de escrita, meu processo criativo, eu tenho pensado muito nas possibilidades de liberdade, né? É possível, de fato, ser livre, né? Ser livre de quê? Ser livre para quê, né?
Porque quando a gente pensa se pensa em liberdade civil, a gente pensa de liberdade em relação ao outro, em liberdade em relação às estruturas, mas eu penso também em relação a mim mesma, né? Será que, de fato, eu realmente sou livre? Né? Será que os meus pensamentos, os meus desejos foram construídos em liberdade? Será que quando eu quero uma coisa X, né, é porque essa coisa de fato é importante para mim ou é porque eu assumi o desejo de outras pessoas, porque me disseram que deveria ser assim, né? E quais são as possibilidades da liberdade criadora? Será que tem uma coisa que eu não possa tocar? Será que tem uma coisa que dentro da ficção eu não possa transformar? De que modo que essa camisa de força da realidade, ela molda e modela meu olhar, modela minha linguagem e me impede de pensar, de cogitar certas possibilidades. Então, para mim, esse é um caminho que precisa ser atravessado, faz parte das minhas inquietações mais íntimas, né? E eu continuo nesse lugar, continuo trilhando esse caminho, pensando sobre isso. E aí, como eu mencionei no começo, né? Se nesse lugar que é da literatura, em que eu posso criar outros mundos e que a gente atua, a Simbosca, a poeta, ela diz que quando se escreve é como se a gente usasse uma mão de Deus, uma mão divina que pode fazer tudo no mundo, que pode se vingar, que pode criar amor, né? E aí que estaria, segundo ela, a alegria da escrita, né? Então, se nesse lugar eu posso experimentar de fato ser livre, por que repetir o que já existe lá fora? E aí, e quando eu falo de não repetir o que já existe lá fora, quando eu falo em liberdade, quando eu falo em potência criativa, ou quando eu falo em sólido ou fantástico, isso não implica em bagunça, né? Estar a outra ordem, não é bagunça, não é caos completo, né? Mas também implica em pensar e colocar em cena outros corpos e outras realidades e algo que é fundamental, que é chamar o leitor para caminhar junto, né? Nessa cumplicidade de acreditar nessas invenções, de acreditar nessas ficções criadas desse modo. E aí, conversando com a Lorena, eu pensei em falar hoje com vocês especificamente de 3 contos desse livro de Teresa. O primeiro seria Ossos do Ofício, o segundo seria Duas Irmãs e o terceiro Seleção de Emprego. Em Ossos do Ofício, eu quero muito saber o que vocês acharam desses contos também. Em Ossos do Ofício, eu vou dar spoiler aqui, mas é um conto em que tem muita crítica social, mas tem um tom bem humorado. E ele começa quando uma mulher ela sai do cemitério porque ela está morta, né? E ela chega toda suja numa certa casa e entra e a pessoa fica preocupada porque ela está vindo do cemitério, acabou de limpar a casa, ela vai sujar tudo, e também tem receio de que os vizinhos vejam que ela está recebendo uma morta, porque ela pensa que depõe contra ela que uma morta esteja visitando nessa casa. Mas esse é um conto em que eu penso muito sobre o nosso mundo a partir desse lugar do insólito, né? E eu acredito, de fato, como eu já mencionei, que esse lugar do fantástico, ele permite com que a gente possa olhar o nosso mundo de um modo muito objetivo, percebendo esses reforços de estruturas de desigualdade. Então, esse conto vai trabalhar muito com a questão de classe. Eu vou ler para vocês só um trecho do conto. Vou ler para vocês o começo. Diz o seguinte: quando enfiei o rosto na janela para ver quem me incomodava naquele fim de tarde e flagrei Marina apertando seguidamente a campainha de casa, primeiro achei que sonhava. Esfreguei os olhos repetidas vezes
E como a imagem da mulher não sumia, nem eu acordava do pesadelo, gritei resignada: volte para onde veio. Todos já sabem que você morreu. E aí, falo muito e aí, essas duas mulheres que estão nessa conversa, é uma conversa entre a patroa e a empregada, né? E quando a gente pensa em sororidade entre mulheres, a gente pensa muito também nessas desigualdades que são oriundas de questões raciais, que são oriundas de questões de classe. E eu fico me perguntando muito como é possível que a gente possa, de fato, estabelecer alianças, né, entre a gente. Porque isso é importante para que a gente possa conviver bem em conjunto e para que a gente possa, de fato, construir novas utopias e novos mundos, né? Essa personagem que narra esse conto, ela tem uma história bem interessante que não vou contar para vocês, porque vocês possam ler e fiquem com vontade de ler. Vou ter que dizer que ela também está morta. Então, ela não sabe ainda que ela também já atravessou esse portal, né? E eu vou ler aqui essa parte que ela vai falar sobre isso. Marina, essa que sai do cemitério, né? Vi agora que Marina me fizera um favor ao vir contar que eu estava morta e reclamar sua casa e sua família. Eu não queria nada daquilo. Percebi que estava presa àquela casa por uma rigidez mental, a captura naquele papel de trabalhadora decente que tinha me proposto desempenhar com tanto afinco. Afinal, que era uma babá que, mesmo após ser assassinada pela patroa, que a explorava, continuava no mesmo trabalho, que tentava cuidar de crianças difíceis sem férias, salário ou mesmo 13º. Não era um modo medíocre de viver a vida, ou melhor, uma forma medíocre de viver a morte? Peguei minha bolsa, lancei um jato de perfume sobre meu vestido para disfarçar o cheiro ruim de Marina, cheiro de cemitério, que impregnara o mesmo. Olhei-me no espelho comprido, pendurado ao lado da geladeira. Eu nada mudara. Continuava alta, com coxas sólidas, seios fartos, lábios volumosos. Constatei que, ao contrário do corpo esfacelado de Marina, embora eu me encontrasse igualmente falecida, meu corpo continuava inteiro, vigoroso, desejável, que confirmava que eu não era uma morta qualquer. O mundo era grande, eu ainda poderia fazer coisas extraordinárias, borrando as fronteiras entre os mortos e os vivos. Não precisava mais temer a falta de dinheiro, o desemprego, a prisão ou o assassinato. Isso não me conferia uma liberdade absoluta? Quais as novas possibilidades que a minha forma de existência me abria? O fantasma de Marina que cuidasse daquela família. E aí ela se rebela e vai embora, né? Esse segundo conto, que está no livro, quando eu escrevi esse conto, eu pensava em algo diferente, né? Então, Duas Irmãs é um conto muito intimista, e é uma reflexão sobre o amor, na verdade, né? Eu pensava muito na história do espelho, né? Quando eu me apaixono por alguém, será que eu estou buscando, na verdade, alguém tão parecido comigo que possa funcionar como espelho, que possa ser como espelho, né? E se eu pensar nisso, levado ao extremo, qual seria a pessoa mais parecida comigo? Então, eu pensei em duas irmãs gêmeas, idênticas, né? Apaixonadas uma pela outra. E isso é uma metáfora. E o grande desejo dessas irmãs, justamente para poder, digamos, aprofundar ainda mais esse amor, essa fusão corporal, de que elas duas se transformassem, de fato, em apenas uma pessoa, em uma única pessoa. Não vou dar muitos spoilers também, mas eu vou ler um pedacinho também desse conto. Abraçadas,
Lhes agradava serem idênticas e se compreenderem tanto que as palavras se tornavam supérfluas. Os fios que compunham a massa negra de seus cabelos se enredavam um ao outro no ímpeto vigoroso e, ganhando vida, se misturavam como uma única coisa numa ondulação constante. Nas pernas enlaçadas, em contínuo deslizar desta sobre aquela, experimentavam a solidez dos músculos jovens. As mãos garimpavam as cegas, as pequenas imperfeições que, quando produzidas na pele de uma, se reproduzia como que por milagre na pele da outra. Suas bocas se uniam, e aquele silêncio... Desculpem o nick. E aquele silêncio profundo em que se entendiam era quebrado pelos ruídos molhados de cada língua serpenteando dentro da boca da outra. Eu queria só perguntar para vocês se está muito forte o barulho do nick, gente. Eu vou pegar novamente ele aqui no colo. Não, tá tudo bem. Agora. Tá tudo bem. A mãe de pet entende. Também tem um aqui. Ótimo. E bem nesse trecho, que é um trecho muito amoroso, né? Um trecho erótico, tem uma carga erótica no texto do Nick Colatinda, né? O outro conto, que eu também vou ler um pouco para vocês, se chama Seleção de Emprego. E esse conto me vem, acho que minha forma de escrever ela é muito caótica, são as coisas que eu vejo no meu dia a dia, que me inquietam e acabam virando ficção. Quando eu imagino, quando eu vejo, já estou com uma página inteira escrita e foi acontecendo meio que naturalmente, né? Então, seleção de emprego, eu pensava muito na nossa atual realidade. Parece que cada vez mais a gente tem mais competição, mais rivalidade no que se refere ao campo profissional, menos emprego, as pessoas, né? Enfim, muita gente desempregada, vínculos formais cada vez mais raros. E eu pensava muito de que modo o sistema de trabalho às vezes explora nossos corpos e nossas mentes, para nossa subjetividade, né? E esse personagem é um personagem homem, é uma mulher, e eu acho muito importante, inclusive dentro do meu exercício de liberdade, em que eu possa criar e escrever sobre outras perspectivas, não apenas como mulher, mas também como homem, como um objeto, como um animal, enfim, como algo até que não existe ainda no nosso mundo, né? Então, o protagonista é um homem desempregado e que se submete a circunstâncias absurdas em busca de um emprego. Nessa parte que eu vou ler, eles estão em uma prova e existe uma certa banca que os examina. Essa banca é como se fosse um Deus onipotente que consegue observá-los sob todos os ângulos, né? E eles estão conversando sobre isso com o examinador. Eles estão na última prova para poder saber quem vai conseguir esse emprego, né? E aí alguém pergunta para a examinadora: a banca examinadora utiliza algum tipo de magia? É possível ludibriar a banca examinadora? Porque o que é dito para eles é que todos os passos que eles dão estão sob análise. Então, há um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas invisível, que tem poder de vida e poder de morte sobre eles e que eles não sabem exatamente quem são. Agora, eu queria só destacar para vocês que eu tenho muita consciência... Só um nick instante. Caramba, filho... Eu tenho muita consciência de uma coisa que o Cândido fala, né? Que é essa relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade. Então, eu menciono que eu quero escrever em liberdade, que eu quero criar outros mundos, né? Outras realidades possíveis,
A minha ficção é uma ficção que dialoga com a nossa realidade concreta, que critica a realidade concreta, né? Mas também sei que nessa minha tentativa eu posso também estabelecer essa relação deformante com aquilo, né, que eu quero construir, né, mesmo quando eu pretendo, né, fazer o inverso, né. Também penso muito sobre identidades, né. Eu venho de um mestrado na UFMA em Cultura e Sociedade. Eu fiquei muito tempo num grupo chamado GENI, que era o grupo de pesquisa em identidade e memória, com a professora Sandra Nascimento, que faleceu há poucos anos, uma pessoa maravilhosa, uma intelectual incrível, né? E a gente trabalhava muito com a crítica à identidade a partir de Butler, né? Eu me pergunto muito, é possível caminhar sem identidade? Do mesmo modo que eu digo, Nick, calma, meu amor. Do mesmo modo que eu digo que ser mulher atravessa os meus escritos, ser uma mulher racializada atravessa meus escritos, eu também pergunto, é possível caminhar sem identidade, né? Porque eu também quero poder escrever sem que a minha identidade seja sempre a minha referência, sem que eu tenha que escrever sempre como uma mulher ou sempre como uma mulher racializada, né? Quero poder fazer como Chico Buarque faz, né? Estar no lugar do outro, escrever pensando em outros corpos, porque eu acho que, como escritor, nós estamos imitando vozes, nós estamos simulando outras vozes que não são só as nossas vozes individuais, né? Então, para mim, liberdade também é isso, é poder escrever a partir de outras identidades. Isso aqui eu já mencionei, né? Por fim, termino com uma frase da Maria Firmina dos Reis. Vi que está terrível aqui. Não, tá tudo bem. Ó. Não se preocupa, pode falar a frase, a gente está te ouvindo. Tá ótimo. Que ela diz que a mente, essa ninguém pode escravizar. Então, quando ela escreve, ela faz referência à escravização dos negros, né? Mas essa frase também eu trago muito para mim, né? De que eu quero ter uma mente livre, né? Quais são os tipos de escravidão ou de escravização que as nossas mentes, às quais a nossa mente pode estar submetida no nosso tempo atual, em pleno século XXI. Como é que eu posso, como autora, como uma mulher que se quer autônoma, quer construir um caminho livre e emancipado, como é que eu posso escapar a essa escravização e exercer isso que a Firmina diz, né? Essa mente que é livre e que não pode ser escravizada. É isso, obrigada. E deixo aqui o meu Instagram, Rosalinda Martins. Quem quiser me acompanhar, eu divulgo oficinas literárias por lá. Fiquem à vontade. Obrigada, gente.